Caião, sim, estou cheio de apreensões, pois eu sou da Assembleia de Deus e te assisto todos os dias. Leio o Novo Testamento, mas parece que de vez em quando fico culpado, pois em mim ainda há uma certa apreensão, pois não se pode auto-justificar-se, e sendo apenas pela fé. Porém, não tenho praticamente fé. Como faço, Caio? Tem que continuar se expondo à palavra, porque a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Pelo ouvir, quando Paulo disse isso, é porque a mídia da leitura era uma mídia muito mais difícil do que a mídia da oralidade, da fala pública. Essa era a grande mídia de comunicação humana nos dias de Paulo. Eles não saíam carregando rolos. Não saíam carregando rolos, em pergaminhos e pergaminhos. Era a memória, a fala, a criação em cima do memorizado, a construção do novo a partir de uma fala nova. Mas era assim, no caso do Evangelho, eram as histórias e os ensinos de Jesus sendo narrados e as interpretações dos apóstolos sendo agregadas às interpretações nas reuniões comunitárias. Era só o que se tinha. Então, por isso a fé vem pelo ouvir. Uma carta era uma coisa muito rara. O que era frequente era deixar um mensageiro presente que entenda, que possa dizer para vocês quais são os meus caminhos em Cristo, não é o que Paulo fala? Como eu me comporto, qual é o nosso entendimento no Evangelho. Deixa uma pessoa que não vai falsificar a compreensão. E essa pessoa ensina, fala e prega. Isso era, na maior parte das vezes, antigamente. Assim que acontecia. Então a fé vem pela manifestação da palavra. Seja ela falada, seja ela lida. Eu sou exposto à palavra explícita que carrega o rema de Deus, no sentido de que carrega aquele poder dinâmico da fé, afirmando o que você disse que me ouviu, sentiu de mim, lá em Cesareia de Filipe, na pregação que você disse hoje de manhã, que esse cara quer passar, ele crê nisso, e se pudesse arrancava e jogava pela lente esse negócio para a alma da gente. Esse é o espírito rema da fé, de que é o meu momento de autenticidade total da minha convicção de fé, que é tão real, que muitas vezes eu estou pregando e me dá uma sensação de que eu me transportei para o ambiente que eu estou descrevendo. A sensação que eu tenho existencial de ser partícipe dos evangelhos, das narrativas, é uma loucura. É um negócio de doido. Eu me sinto testemunha ocular. De tanto que eu viajo para dentro daqui, eu viajo, eu me transporto. Claro, todo mundo de bom senso vai me lembrar que é uma questão de viagem subjetiva, psicológica. Obrigado pela lembrança, claro, amigos. Mas na subjetividade ela enraizou uma concreção de percepção existencial em mim equivalente às experiências históricas que eu tenho, de tão poderosas que essa introjeção se tornou no meu ser. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É ouvir e é, sobretudo, introjetar. Guardar no coração o Evangelho. E praticá-lo. Porque você pensa em fé, pela sua descrição, como um sentimento. A sua fé é um sentimento. Por isso é que você não tem quase fé nenhuma, porque quase ninguém na igreja pentecostal tem uma fé que não seja sentimental. Fé pentecostal é fé sentimental.
sentimental eu sou. Todo pentecostal Sou de Jesus. sou, ele tem, porque você foi ensinado a ter uma fé sentimental. Mas você diria sentimental. Isso, não. Foi ensinado a ter uma fé sentimental. Tem que sentir. Tem que sentir o arrepio. O culto tá bom quando bate aquele negócio. Imagina quantos anos você... Oh, glória. Ai, quantos anos você foi treinado? O culto só tá bom quando... Oh, terra de lavar as cântaras. Então, então, quantos anos, quanto treinamento de fé como sensação. No tempo da juventude toda dele, quando cantavam os guerreiros se preparam com a banda, ele já levantava arrepiado e marchava lá dentro, e o Tony também, e eu também, todos nós, na década de 70, vamos lá, os guerreiros se preparam. Mas hoje em dia toco os guerreiros, eu não marcho mais, a minha fé diminuiu? Não. O Fernando está cantando a música inteirinha lá dentro. Todo mundo está cantando em casa. Não. Às vezes sim, às vezes não. Depende. Mas minha fé nunca foi tão densa. Porque ela precisa praticamente nada. Eu não diria nada, porque eu estou na carne. E na carne, aqui e ali, por mais maduro que você seja, você ainda precisa de alguns afaguinhos, alguns cafunézinhos, alguns selinhos, alguns beijinhos de anjo, só para dizer, vai meu filho. E como eu mostrei aos de manhã aqui que Jesus é misericordioso, ele diz, tá legal, Caio, tá legal. Paciência. Tá legal, Caio. Tá legal, tá meu. Tá bom, entendi, Caio. Tá bom. Tá legal. Tá legal. Ah, se Jesus não tivesse dito tá legal pra mim tantas vezes, quanta bobagem eu tinha feito a mais. Tá legal, aí você já espera e aprende. Mas a fé pentecostal é uma fé sentimental, e ele teve essa educação. Por isso ele diz hoje, estou praticamente sem fé. Porque não dá, o mundo pentecostal está perdendo a fé, porque não dá para ter emoção no meio de tanto escândalo. Tanta briga, o cara vai ficar emocionado com o quê? Na convenção geral das Assembleias de Deus. Vai se emocionar com o quê? Com angústia. Só se for choro de agonia. Vai lá para Madureira se emocionar com o quê? Vai para a igreja do Silas para ficar emocionado com o quê? Quem é o próximo objeto de raiva devocional da gente? Vai se emocionar com o quê? Só se for emoção de raiva, ou de arrogância, ou de jactância. Mas ele não identifica isso como fé. E ele também já não está presente nisso, ele já perdeu essa empolgação. Até da arrogância, da vaidade de ser um assembleiano, que tem um representante na mídia falando bobagem em nosso nome, mas amém, o importante é aparecer. Ele está noutra já. Por isso é que ele diz, a minha fé quase morreu. Porque ele ainda tem algumas emoções, me ouvindo aqui de vez em quando, ouvindo alguns outros, ainda dá uma emoção, mas na maioria das vezes ele está desemocionalizado. Aí ele diz, né? Acho que tá aí ele diz, eu perdi a fé. Por outro lado, ele está crítico, ele se considera crítico só porque ele hoje chama pelo nome as coisas que antes ele não queria ver, não queria enxergar, então ele acha que ele ficou pior, porque os outros fizeram coisas ruins e ele agora vê. E o que você fez de ruim? Você roubou alguém? Ensinou um desevangelho para os outros? Mentiu? Corrompeu a alma do povo? Não, você não fez nada, mas tem gente se sentindo muito má. Porque hoje enxerga isso. E o cara fica se sentindo perverso de estar enxergando a maldade dos outros. Feita sobre milhões de pessoas e milhares de pessoas. E se culpa. Aí diz, com isso, ele diz, isso não pode ser um sentimento de fé. Enxergar não pode ser um sentimento de fé. Ver a loucura,
a maluquice, o engano, não é um sentimento de fé. Fé para mim tem que ser algo que me emocione, que me arrebate. O enxergamento da realidade não é o olhar da fé. O olhar da fé tem que me arrebatar da realidade. Foi o que ensinaram para ele. Nunca ensinaram a ele a fé como um olhar penetrante na realidade. Só ensinaram a ele a fé como um olhar evasivo da realidade. Aí ele não consegue discernir fé no momento Jeremias dele de ser, no momento Isaías da alma dele, no momento Ezequiel do ser dele, em que ele está chocado, vendo loucuras, o que fazem os anciãos de Israel nas câmeras e nos bastidores das suas hipocrisias e mentiras, perseguido como Jeremias, vivendo relativizações como Isaías, chamado de traidor por um aqui, por outro ali, porque não segue mais a mesma cartilha, mas intacto, apesar de chorar, apesar de dizer, porque Deus, porque eu, ó Deus, porque não um outro, porque não uma outra voz, porque minha tem que ser essa voz que fala, a boca que fala, porque meu tem que ser o olho que vê, como diz Jeremias. E porque meu tem que ser o coração que sofre essa angústia de perceber numa geração que não quer enxergar. Mas é fé. E Jeremias estava emocionado quando falou aquilo ali, estava, mas não era nenhuma emoção arrebatadora, era emoção de lamentação, de angústia. Fé. Atravessando o vale, subindo a montanha, descendo no abismo. Fé. Fé na plenitude da luz e fé vivendo em trevas, porque para ti as trevas e a luz são a mesma coisa, fé. Então, meu querido, você tem que começar a praticar o Evangelho desemocionalizadamente, porque a emoção vai seguir a consciência. Não o contrário. Não, se você for esperar a sua emoção determinar a sua consciência, você vai ser um eterno ameninado em estado de espera. Agora, é a sua consciência madura que determina a sua emoção. É quando você levanta e faz o que é bom. Porque não porque você está sentindo que será uma delícia fazer, mas porque você sabe que tudo que é bom a gente deve fazer. Porque aquele que sabe o que é bem e bom e não faz, nisto está pecando. A gente faz, começa um sentimento extraordinário no fazimento do bem, no cozimento do bem, na manufatura da bondade, da graça. Enquanto se faz para lá, Isaías 58 diz que Deus vai construindo o equivalente desproporcionalizadamente maior em nós. Enquanto eu lido com outros, Ele trata de mim. Enquanto eu realizo esse bem consciente, Ele realiza um bem que nasce do meu inconsciente, que vai invadindo a minha consciência com uma alegria de ser, independentemente de qualquer outra coisa, de corroborações do ter, ou dos status, ou das circunstâncias, ou das ambiências de sucesso ou de validação. Por isso é que o Evangelho é maior que tudo. Por isso é que Jesus disse que Ele é água da vida, que Ele é pão da vida. Por isso é que Jesus disse, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Então, amigo, é para a palavra que você vai se encaminhar. É dela que você vai comer e é a ela que você vai praticar. Não doutrinas, é o bem. Acabou essa história de ficar seguindo doutrinas. Faço bem. Faço bem. A doutrina de Jesus é a prática do bem. Você entendeu? Faço bem. E bondade e misericórdia seguirão você todos os dias da sua vida. Faço bem. Beba o cálice da salvação e a alegria do eterno invadirá você. E pegue o Evangelho, transforme-o numa carta viva. Comece a escrevê-lo na sua vida pela prática simples do Evangelho no seu cotidiano. E aí a alegria do eterno vai começar a brotar no seu coração como uma paz poderosa. Poderosa.
É quando você conhece a alegria como paz, é que você conheceu a maior de todas as alegrias. Porque a maior de todas as alegrias não reside numa gargalhada, mas na paz profunda de um rio.